hoje de manhã. Foi. Olá, meninas, boa noite, tudo bem? Só testando aqui porque minha internet está estranha hoje, o dia inteiro. Olá, tudo bem? Estou aqui aguardando para ver se a minha internet estabiliza. Já tentei entrar algumas vezes e não consegui. Oi, Carol. Olá. Rose, Drica, sejam bem-vindas. Bom, eu acho que agora a internet está mais estável. Estou só aguardando aqui mais um pouquinho para ver se ela não vai oscilar. Oi, Evel e Lupita. Eu acho que agora está indo. Oi, Joana, tudo bem? Legal, hein? Ter vocês aqui. Bom, gente, agora eu acho que foi. Deixa eu só me ajeitar, que eu estava sentada meio de lado aqui, depois de tanto lutar aí para que essa internet funcionasse. Acho que agora funcionou. Eu tinha que fechar essa porta aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certinho? Vocês me ouvem? Ah, boa noite, Joana. Tá me ouvindo? Que legal. Sejam muito bem-vindas ao Eu Negra ao Vivo. Para quem me acompanha há bastante tempo, está percebendo aí ao longo desse mês que a gente mudou para todas as segundas-feiras. Então, esse é o nosso dia, tá bom? Agora ficaremos nessa segunda-feira aí por mais alguns anos, vai ser bom demais. E vão avisando aí para as amigas, para as pessoas que vocês conhecem, que de repente me procuram lá na terça-feira, mas eu estou agora às segundas-feiras aqui. Tá ok? Sejam todas muito bem-vindas. Quero começar aqui agradecendo a todas que participaram da videochamada comigo. Foi muito legal, foi muito bom ver cada rostinho, as trocas que tivemos foram maravilhosas. Obrigada também a todas as meninas que compraram o curso Eu Negra, que deram esse passo para rumo à própria transformação. Isso é muito bom, é muito importante, principalmente na sociedade que vivemos. Oi, Jô, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. E vai ser muito bacana aí essa nova turma. Para quem ainda quer participar e não teve tempo ou não sabia que as vagas estavam abertas, elas se encerram hoje. Então corre, porque hoje, às 23h59, essas inscrições serão encerradas. Então você precisa se adiantar. Você precisa adiantar aí, senão a próxima turma eu não tenho previsão, não tenho data. E não perca essa oportunidade, tá bom? Quero te ver lá no Eu Negra e vai ser bom demais. Meninas, hoje o nosso bate-papo está muito enriquecedor, está muito legal. Eu vou estar falando sobre o empoderamento da mulher negra, que é algo que mexe muito comigo, é algo que realmente faz uma diferença muito grande, não só na minha vida, mas na vida de todas vocês aí que me seguem, na vida também das minhas alunas. E a gente vai bater um papo muito interessante sobre isso. Se quiserem participar, mandar pergunta ou falar sobre, também podem comentar aí. A casa é nossa, então é muito importante. Ai, que legal! Olha, gente, a Joana, ela disse que não foi para Zumba hoje para conseguir me assistir. Ah, saudade também, Joana. Obrigada pelo seu carinho. Mas amanhã, se tiver aula de Zumba, vai, hein? Hoje também não malhei. Estou um pouquinho cansada, mas eu volto amanhã, se Deus quiser. Coloquei meio-dia, estarei na academia. Hoje eu só caminhei por 1 hora, então já está valendo. Larissa também é aluna do Eu Negra. Oi, Larissa, tudo bem? Boa noite. Bom demais ter vocês aqui. E aí, nesse nosso bate-papo de hoje, que é, sem dúvida, enriquecedor, me fez parar aqui por algumas horas e ficar estudando sobre a mulher, sobre a mulher negra, sobretudo, porque há uma diferença quando a gente fala, até mesmo hoje eu estava falando sobre o Dia Internacional da Mulher, ontem nós fizemos uma ação muito bacana presenteando mulheres lá na igreja. E aí, quando a gente pensa em todas as questões, todas as áreas da sociedade, as mulheres no geral, e quando a gente pensa nessa mulher como uma mulher negra, a gente tem uma diferença em algumas situações que foram estruturadas. Então, não só desigualdade de gênero, mas a gente também tem em relação à nossa cor da pele, ao nosso fenótipo, que são as nossas características,
e que muitas vezes não são respeitadas. E o que isso causa nessa mulher, o que isso causa financeiramente a ela, ou até mesmo em relação aos lugares que ela consegue frequentar e se sentir bem, ou aqueles lugares que ela evita. Bom, hoje eu comecei aqui com um livro que eu ganhei de aniversário, já tem mais de um ano, da Angela Davis. Olha só. Mulheres, Raça e Classe. É um livro muito bacana, gente, muito interessante. Primeira vez que eu comecei a ler esse livro, eu parei, porque eu fiquei muito chocada. Eu falei, meu Deus do céu, sabe? Eu acho que aquilo tudo que eu falava, que eu lia, enfim, era muito real. Nesse livro, ela consegue trazer de uma forma muito real. Então, é um livro interessante. Hoje, eu também acompanhei alguns vídeos da Nathalie Neri, para poder trazer aqui para vocês também uma mulher negra empoderada que fala sobre a nossa trajetória social, fala sobre empoderamento, enfim, uma pessoa assim, o conteúdo que ela traz é riquíssimo, é intenso. Então, aprendi bastante com ela hoje também. E vi também algumas citações em doutorado, em pesquisas feitas por mulheres negras em relação aí ao que até o próprio racismo causa nessa mulher negra, como ela consegue esse empoderamento sem passar pela autoestima. Então, não é possível você chegar a esse ponto se você não entender a sua identidade e se você também não conseguir elevar a sua autoestima. Então, hoje a gente vai bater esse papo da gente olhar para dentro e entender, e a gente vai olhar para fora também para entender como a sociedade brasileira faz, o que acontece para muitas vezes a gente estar em um lugar ou em uma situação e às vezes a gente olha e fala assim, caramba, então é isso, sabe? Nascemos negras, é fato, mas nós aos poucos vamos nos tornando negras quando a gente vai percebendo algumas questões que são fundamentais para a nossa vida, para a nossa ascensão, para a nossa sobrevivência, para a nossa alegria, enfim. Então é importantíssimo esse papo que a gente vai trazer aqui agora. E uma coisa que realmente é fato, mas precisa ser falado, é que o Brasil, infelizmente, é um dos países mais racistas que existe. Sim, e não é aquele racismo que você vai olhar no geral, né? E falar assim, nossa, fulano ali é racista, Beltrano, olha, também é racista. E isso está acontecendo por causa do racismo. Infelizmente, ele é velado. E aí, quando vem com aquele mito da democratização racial, a gente começa a parar para pensar assim, ah, mas olha, isso já não tem mais. Antigamente que era difícil, hoje não, hoje está muito mais fácil, hoje está muito mais leve, e não é isso que acontece. Então, de uma forma velada, as coisas vão acontecendo, continuam acontecendo, e às vezes você passa por alguma consequência ou alguma sequela de toda essa estrutura e às vezes não vem a percepção. Às vezes você não gosta de um traço seu, você não gosta de se olhar no espelho. Até fiz um vídeo falando sobre o que você sente quando você se olha no espelho. E muita gente, quando se olha no espelho, fala: caramba, eu odeio, eu detesto o que eu tô vendo. E aí a gente pode pensar assim: ah, é por causa da barriga que não, né, uma barriga de cesárea que de repente não voltou ainda ao lugar, de repente são uns quilinhos a mais ou uns quilos a menos e tal. Não é uma questão assim que essa questão não é leve, porém é uma questão muito mais profunda que foi construída e que as pessoas negras elas acabam experimentando isso na pele. Então não adianta a gente sentar para bater um papo sobre racismo, sobre mulher negra, se a gente não considerar as experiências que a mulher negra passa, então as minhas experiências, considerar as suas experiências, para que a gente consiga entender a nossa identidade e perceber como a sociedade tem se movimentado e a gente se movimentar não só como sobreviventes, mas para que a gente consiga também ter o nosso papel ali de protagonismo da nossa história, que muitas vezes foi roubada da gente. Então, é importante a gente ter essa lucidez, sabe? Tirar essa venda dos olhos. Ai, não, mas todo mundo me trata muito bem. Nunca passei por isso na vida. Ai, todo mundo me adora. Mas existe uma estrutura que trabalha o tempo inteiro para que você não alcance aquilo que você poderia até ser. Talvez você não se tornou porque você pensou, ah, não, isso não é para mim.
Então desistiu lá atrás, já muito antes. Por que será que você desistiu há muito tempo atrás? Isso precisa ser questionado também. Porque às vezes a gente fala, ai não, mas eu acho que é porque eu sou preguiçosa, mas eu acho que é porque eu não tive sorte, acho que é porque. Não, talvez não tenha sido incentivada pelo fato de ter a cor da pele X ou Y. Então isso é muito, muito sério, é muito importante que a gente vai bater um papo aqui hoje. Então, o nosso empoderamento ele vai caminhar, como eu falei no início, de acordo com a nossa autoestima e reconhecimento da nossa beleza e a nossa identidade. Então, para falar sobre reconhecimento da nossa beleza, quais são os traços que são aceitos ou mais aceitos pela sociedade? Eu estava aqui caminhando no escritório, caminhando ali no corredor de casa, e eu estava falando sobre tudo isso e falando sozinha, em voz alta, para poder ver o impacto que causava. Por exemplo, quando nasce uma criancinha branca de olho azul, ninguém comenta assim, nossa, mas nasceu assim, louro de olho azul? Ah, meu Deus do céu, né? É engraçadinho. É quase isso. A gente nunca ouve algo desse tipo. É quase tipo, oi, é uma conversa improvável. É uma depreciação improvável. Isso não aconteceria. Ai, Aline, isso seria muito cruel, é um bebê. Pois é, mas já ouvi e ouço ainda muito as pessoas comentarem assim: ai, a criança que nasceu é uma criança negra. É engraçadinho, né? É, até que ele é bonitinho. Então você fala assim, caraca, sabe? Então, assim, é completamente diferente. Juan Félix, meu querido, um beijo para você. Então, as coisas a gente vai observando como elas são construídas na sociedade. E identidade, ela vai receber a influência dos fatores que a gente tem intrapessoais e características de personalidade. Mas a nossa identidade também é formada de acordo com os valores sociais que a pessoa está exposta. Então, quais são os valores sociais que as brasileiras estão expostas? E essas brasileiras, elas são todas iguais? Ou será que a mulher na periferia ela está sofrendo uma vulnerabilidade ainda maior? Ela tá à margem da sociedade e ainda sofrendo uma vulnerabilidade muito grande. Então a gente precisa começar a visualizar tudo que acontece no contexto para que a gente consiga entender por que muitas vezes a gente às vezes não tem coragem de entrar numa loja ou numa loja de maquiagem, que hoje para mim é algo muito simples, muito tranquilo, mas que já recebi muitos relatos, Aline, eu não consigo entrar. Ou batom vermelho. Quando eu falo de empoderamento e tudo mais, quando eu falo com a mulher sobre força e tudo mais, eu passo um batom vermelho. Eu lembro que teve uma vez que eu participei de um programa que a gente criou lá na igreja, que foi o Nova Black. Eu estava de batom vermelho e eu comentei sobre isso. Porque todas as vezes que eu usava, as mulheres falavam: Aline, eu pensava que nós não pudéssemos usar batom vermelho. A minha mãe disse que eu não poderia usar jamais. Aí eu falei assim, mas por que você não pode usar batom vermelho? Bem que eu já sabia. É por conta dos nossos traços, a nossa boca é maior. Não, porque fica feio, fica exagerado. Ainda é que parecia que tinha caído aqui. Faz um joinha se estiverem ouvindo. E eu comecei a questionar em relação a esse batom, porque as mulheres que não são negras fazem hoje preenchimento labial para imitarem os traços e passam os batons vermelhos. Então, por que nós, que já nascemos com essa característica, não somos tão bonitas, entre aspas, quanto elas? Porque tem que ter. Obrigada, Massolai. Eliana. Isso, obrigada, Eliana. Obrigada, tá? Por que a gente não tem essa. Por que a gente tem esse embate, esse confronto? Porque isso foi criado há mais de 400 anos atrás. Então, se a gente vai pegar essa história aqui no Brasil, a gente vai ver que tem muita coisa acontecendo, muita coisa já aconteceu e que infelizmente vem vindo, obrigada, Eve, vem vindo como uma herança. Então a gente tem que entender primeiro como a gente está, aonde a gente está. Então, o padrão de beleza, padrão do belo, do bonito, do incrível e tudo mais, ele é eurocêntrico, ele é branco, então estruturam de maneira como se a mulher negra ela acaba sendo percebida pela sociedade. Vamos falar sobre a sociedade brasileira como se os traços dela não fossem valorizados, não fossem bonitos. Ai, mas com esse seu nariz largo, quem esteve comigo na live aí do lançamento, na videochamada,
foi bem interessante, porque quando eu falei do meu nariz, as meninas também falaram, olha, também me falavam. Eu falei, olha, eu tinha que, né, me sugeriram usar pregador quando era criança para que ele não aumentasse, que eu não sorrisse, porque se eu sorrisse, ele ia alargar ainda mais. Então, assim, os traços, eles acabam sendo é, tratados de uma forma muito agressiva e às vezes até pelos nossos, tá? Então um ódio muito grande que é gerado, a percepção que algumas mulheres negras ainda têm sobre elas é uma percepção de ódio, porque elas foram sendo construídas observando a sociedade e pensam assim, caramba, ser negro não é bom. Caramba, ser negro não é legal, porque é um corpo que foi, muitas das vezes, marginalizado. Então a gente também tem uma diferença muito grande, até mesmo em relação à classe social, quando você compara, por exemplo, uma mulher negra a um homem negro. Esse homem negro ele não está na base da sociedade, mas a mulher negra ainda, de acordo com pesquisas, ela ainda está nesse lugar, que ela sustenta todo mundo com seu forte braço, com a sua forte mão. Ela acaba sendo desumanizada. Ai, você é forte, você consegue. Menina, para de reclamar. Você não tem tempo para isso, não. Vambora, vambora, vambora. Enquanto às vezes eu percebo outras pessoas que se dão literalmente ali o valor, ou até mesmo o luxo, por que não? De falarem, poxa, eu não tô legal, hoje não sei o que e tal. E aí vem todo mundo, ai meu Deus, a fulana tá sensível, aconteceu isso, aquilo. Vocês já viram isso acontecer? Eu já vi muito disso. E às vezes eu fico parada e falo assim, gente, se fosse uma mulher negra, ai, tá reclamando à toa. Nossa, mas a pessoa também quer o quê? Eu, hein? Ela não se enxerga? Então, são comentários que eles mudam completamente. Então, a gente precisa, sim, entender o que acontece. Porque, às vezes, a gente não reconhece a nossa beleza, às vezes, a gente não consegue entender quem a gente é. Porque eu vivi isso durante muitos anos da minha vida. Fui reconhecer minha beleza depois dos 28 anos, lá perto dos 30. Não, depois dos 30 anos, isso. Depois de 30 e poucos anos, eu fui reconhecer a minha beleza e tudo mudou na minha vida. Eu falei, opa, peraí. Então minha postura é outra, minha imagem é outra, e eu comecei a estudar e buscar cada vez mais conhecimento na área da consultoria de imagem. E o que mais me chocou também durante a consultoria de imagem, todos os trabalhos, tudo que eu preparava eram mulheres brancas. Então, vamos pegar modelo de beleza, a calça que fica bonita, a peça que não sei o que e tal, todas as modelos eurocêntricas. Eu ficava assim, nossa, eu não me via nos meus próprios trabalhos, eu não me via nas minhas próprias pesquisas, eu não me via nos lugares onde eu frequentava. Eu falei, gente, tem algo muito sério acontecendo. E foi quando eu comecei a estudar e pesquisar cada vez mais em relação à mulher negra, para trazer essa humanização e essa identidade, porque nós não somos todas, toda mulher negra é igual. A mesma coisa serve tanto para uma quanto para outra. Não, nós temos personalidades diferentes, nós temos tons de pele diferentes, nós temos subtom de pele diferente. De repente, aquilo que vai ficar bonito em mim, talvez não fique bonito em você e você também é negra, mas se você descobrir o que vai ficar bonito em você, se você tiver esse conhecimento, se você for atrás, se você for em busca dessa verdade, você vai ficar livre. Você vai falar, caramba, olha, é isso aqui que funciona para mim. Então, é importante, tá? Ó, a Aparecida falou aqui, né? A Mônica falou aqui. É verdade, às vezes as pessoas acham que nós mulheres, né, não podemos ser sensíveis. Sim, né? Você tem que ser a fortuna, aquela pessoa que tá lá fazendo tudo, aguentando tudo, sol a sol. E não é assim. Ó, ai, que legal, ó. A Kelly disse que fez uma foto para a loja dela, um conjunto vermelho, usando um conjunto vermelho, e ficou linda. Se emocionou ao ver o tanto de elogios que as pessoas mandaram. Isso é muito importante para nossa construção, sim. Olha, a Jo falou aqui, Aline, algumas vezes pessoas próximas sem querer e algumas às vezes por querer tentam dar um jeito de criticar os nossos traços. Sim, o sem querer é por conta daquilo já estar ali, sabe, entranhado na mente, e a pessoa ela não percebe que ela está reproduzindo. Só que legal a gente dar um toque, a gente dar uma chamada para, ó, não é bem assim. Ou renomear o que a pessoa está falando, o que a pessoa está fazendo. E outras fazem de propósito, porque, não, como eu sou íntima, eu posso te dar um toque. Poxa, pelo amor de Deus. Então, essa mulher negra, ela acaba, de acordo com as pesquisas todas, em relação à sociedade brasileira,
Por mais que a gente possa olhar e falar assim, nossa, Aline, mas dá para ver que essa mulher ela acaba sendo marginalizada. Pois é, mas se não houver pesquisa, se não houver ninguém interessado em buscar, em lutar conosco as nossas causas, sempre vai ficar no mesmo. E o protagonismo, ele é negro? Não, o protagonismo no nosso país, infelizmente, ele não é negro, é um protagonismo branco. E você acha que alguém vai ter interesse em falar, olha, realmente a mulher negra, ela precisa... Não, de jeito nenhum. Então a gente precisa entender que o nosso papel, ele é muito importante na sociedade. Ele, assim, ele vai movimentar tudo na sociedade. Quer ver um exemplo bem simples? Elogiar. Elogiar um filho, elogiar uma amiga, elogiar uma mulher negra que esteja ali junto a você, fazendo algo, um familiar, uma familiar sua. Isso é muito importante para a autoestima, para o fortalecimento, porque o que ela vai encarar fora pode ser que não seja tão legal assim. Eu sempre faço muito isso com os meus filhos, eu tenho esse hábito e eu faço intencionalmente. Hoje meu caçulinha chegou da escola, super animado, super empolgado. E eu falei, eu estava aqui sentado no escritório trabalhando, estava produzindo uns vídeos. E aí eu falei pra ele assim, Davi, você chegou? Ele, cheguei! Aí eu falei, como é que foi a escola? Muito legal! Aí eu falei, o que você aprendeu hoje? O que você fez? Aí ele virou pra mim assim, ele já tava tirando o sapato, fui lá olhar ele. Ele, mamãe, eu tô achando que eu sou muito inteligente. Aí eu falei, mas você é, Davi? Mas por que você acha que é muito inteligente? Porque assim, tudo que a professora pergunta eu sei responder, tudo que ela fala eu também já sei, porque eu presto atenção na aula, então eu tô achando que eu sou inteligente. Eu falei, Davi, mas deixa eu te contar uma coisa. Não é que você é inteligente, menino? Aí ele ficou, sabe, todo feliz, todo empolgado. E é isso. Às vezes as pessoas elas tratam as pessoas negras como se elas fossem burras, como se elas não fossem capazes. Aí, Eline, que bobagem, imagina. Claro, se você olha ali, por exemplo, duas pessoas lado a lado, uma negra e outra não negra, uma é médica, a sociedade vai escolher quem para ser médica? Com certeza essa aqui é a doutora, aquela ali não é. A doutora, então, é a que não tem o fenótipo parecido com o nosso. Então, a gente precisa, sim, conversar, estudar, a gente precisa entender quem a gente é, porque se você não sabe quem você é, você não chega a lugar nenhum na vida, muito menos na sociedade aí, que vem muitas vezes contra a cor da nossa pele. E quanto mais retinta é essa cor, maior ainda é o preconceito, mais intensificado ele se torna. Então, são situações que a gente precisa, sim, parar para avaliar e para avaliar na nossa vida. Porque às vezes a gente está ali errando, tentando acertar, querendo saber o que está acontecendo, e o que está acontecendo já vem acontecendo há mais de 400 anos. Então a gente precisa quebrar esse ciclo. Quando eu falo que somos mulheres diversas, por muitos anos eu não me senti bonita, não me vi bonita. E hoje é engraçado, porque assim, tem pessoas que chegam para mim e elas meio que querem me convencer de que naquela época eu estava muito errada. Mas Aline, como você pensava isso? Com essa altura toda, tão bonita, tão não sei o quê. Aí eu olho para a cara da pessoa e falo assim, pois é, anos atrás eu era pobre, eu não tinha condições de ter maquiagem importada como eu tenho hoje, eu não tinha condições de fazer um cabelo com um corte, né, ser cortado aí por um visagista, nem nunca tinha ouvido falar. Porém, quando eu cresço com aquela bagagem, estudo, ganho o meu dinheiro, faço as coisas, caso, meu marido também, trabalhando, todo mundo, aquela coisa toda, muda uma vida, muda uma história, e filho pequeno, e aquela coisa toda, ainda assim eu não conseguia enxergar, e eu enxergava aquela menina lá do passado, que tinha que abaixar a cabeça, que tinha que ser tímida, que pedir licença, por favor, e ser muito grata se alguém fosse legal com ela. Então isso é muito sério. Então quais são as construções que são feitas? Sabe? A gente precisa repensar sobre tudo isso. E desconstruir é uma luta diária. Para quem comprou o curso Eu Negra e vai agora assistir a primeira aula, logo nas primeiras aulas eu já falo sobre identidade, sobre você se conhecer, porque é ali que a gente começa a tratar todo esse empoderamento da mulher negra, sobretudo da mulher negra. Então, assim, a gente não está brincando aqui, a gente vem sério, falando de um assunto que é muito pertinente e que é muito importante para gente e que as pessoas não falam
ou as pessoas só falam da violência, só falam da dor e do sofrimento. Mas você pode sim fazer a diferença não só na sua vida, mas na sociedade e na vida dos seus filhos, na vida dos seus familiares. Mas primeiro você precisa se conhecer. Não adianta você tentar imitar fulana de tal, não adianta tentar me imitar. Eu estou em constante transformação e eu estou sempre em busca dessa verdade, sempre buscando respostas, sempre buscando me aperfeiçoar. Então eu espero que cada uma de vocês também tenha essa força para ir se movimentando nessa desconstrução. Então, as mulheres que vivem à margem da sociedade, elas são marginalizadas, elas são vulneráveis. O racismo e o capitalismo, o sexismo chegam em primeiro lugar na periferia. Exemplo rápido, fácil, prático. Nós temos características de corpos diferentes dos corpos europeus. Nítido. Quando eu chego numa loja, uma multimarcas não, uma fast fashion, por exemplo, que não tem calça para mulher brasileira, que tem bunda para mulher negra e tudo mais, é aquela calça para aquela mulher reta, chapada, a gente já sente ali uma diferença. Essa mulher com curvas, com um corpo mais volumoso em algumas áreas, em algumas regiões, com a cintura às vezes mais fina, quando essa mulher ela está inserida em uma periferia, caminhar de casa até o ponto de ônibus é uma violência. Ela passa por muitas situações, por muitas cantadas, carros parando, pessoas buzinando, pessoas assobiando, pessoas falando tudo o que acham que tem direito de falar no ouvido dessa mulher. Isso é muito ruim. A pessoa ela começa a andar com medo e preocupada. Eu lembro que há muitos anos atrás, na adolescência, quando eu morava em um bairro mais periférico, eu ficava assim, falando, gente, que coisa horrível. Porque você sai pedir, gostosa, não sei o que lá, que bunda, lá em casa, eu não sei o que. Gente, não estão me elogiando, não estão elogiando. Às vezes é um cara, que você vê ali que é um cara que talvez até tenha posses, que talvez seja um cara até, sabe, que ele vai fazer tudo isso, aí de repente a menina que dá uma atenção acaba se envolvendo com um cara escroto desse, aí ele vai lá, faz o que quer, acaba com a garota ou engravida a garota, aí foge daquela situação toda, ele muda, ele tem que repensar as atitudes e a vida dele, com aquela ali ele não se casa, aí ele vai lá ele sai daquela periferia e ele vai se casar com a menina branca, com aquelas características, sabe, sabe, um peito pequeno, um corpinho mais que dá para disfarçar ali que não chame tanta atenção e que não sei o quê. A gente adorava, mas para casar é essa aqui. Então a gente precisa entender aonde é que está essa bagunça toda, até mesmo para que a gente não se torne vítima. Uma coisa que é muito que marcou bastante foram as cantadas no passado, que graças a Deus não caí nenhuma, e o que acontece hoje, e já acontece na minha vida há mais de 11, 12 anos. Eu posso caminhar pelo condomínio onde eu moro, eu posso correr pelo condomínio onde eu moro de top e calça de malhar. Não tem uma gracinha. Por quê? Porque aqui você já muda. Não é, o corpo ele já não é vulnerável, é o corpo de uma pessoa que, então é uma pessoa importante. Se é uma pessoa que está aqui, não é acessível para qualquer coisa ou para qualquer gracinha. Não tem da parte de ninguém. A pessoa pode até olhar e tal, mas jamais pronunciar algo. Nem da parte da vizinhança, nem da parte de quem está ali como prestador de serviço. Não tem. Então isso é muito sério. Eu falo assim, gente, lá na Baixada ou em algum outro lugar, na rua, seria buzina atrás de buzina e aquela coisa toda. Na academia onde eu malho também, eu ainda tenho o hábito de amarrar um casaco na cintura. As meninas vão macacão aberto nas costas e tal, saradonas, super malhadas. Não tem nenhum tipo de agressão em relação ao corpo delas. Então, isso é importante da gente parar para refletir, sabe? Não, mas é porque eu sou muito bonita, muito gostosa, quero mostrar e tal. Mas a desvalorização do corpo negro é uma coisa muito séria, gente, que traz e sempre trouxe consequências muito drásticas, não para o abusador, mas sim para a mulher negra, infelizmente. Então eu começo a pensar e a calcular toda essa
essa soma aí que vem contra a pessoa ser mulher negra, o lugar onde a sociedade enxerga. Eu vi aqui, enquanto eu fazia a minha pesquisa, subalternidade. Então, aquela mulher subalterna que ela está ali trabalhando, não desmerecendo as outras funções de maneira alguma, mas ela está trabalhando em um cargo, entre aspas, que as pessoas falam assim: ela não é paga para pensar, ela é paga para executar. Já ouviram isso? Eu já ouvi isso. A pessoa fala: mas para quem é pago? E isso é muito racista. É porque às vezes nós mesmas já ouvimos muitas coisas e às vezes a gente não se dá conta do que está sendo dito. Deixa eu ver o que vocês estão falando comigo, que o meu tinha travado aqui. Aqui, a Mônica falou, né? Olha, se a minha internet. Vocês estão me ouvindo, gente? Caí mais umas 3 ou 4 vezes aqui. Manda um ok aí para mim, por favor. E agora, Andréia? Tá me ouvindo? Voltou? Voltou, Eve? Obrigada. Caiu umas 3 vezes assim em sequência. Vamos nessa. Já tô terminando também, ó. Um milagre conseguir seguir com essa live hoje. Agora voltou ok, obrigada. A internet, não sei qual foi o problema. Quando a gente para pensar nessa imagem, por que que a imagem é tão importante? Foi muito legal quando eu. Voltou e tá travando? Travou de novo? Voltou ou não voltou? Fala aí, gente. Voltou, travou, travou e voltou. A mensagem também não tá chegando. Voltou? Gente, pra mim, ela já mostrou mais 5. Obrigada, Eve. A Eve disse que travou, mas voltou e agora eu posso seguir. Eu vou seguir aqui com fé, porque eu já tô terminando. Mas ela já caiu assim umas 6 vezes enquanto eu fiquei em silêncio aqui. Fiquei chocada. Tava travando muito, né? Então, essa semana, quando eu fiz a videoaula com as meninas, foi algo muito transformador na nossa vida, porque a gente poder se ver ali em grupo, a gente poder se ver através do vídeo, a gente ver e observar as características umas das outras, é muito empoderador, é muito enriquecedor, sabe? Para que você se torne ali uma pessoa cada vez mais relevante na sociedade, é importante que você tenha ascensão também. E ó, no financeiro também, porque é muito importante. Não tá ouvindo, mas meu microfone tá ligado. E é muito importante você ter tudo isso. Eu recebi agora, no começo do ano, uma amiga minha que veio, ela morava em Paris, aí agora ela mora em Portugal. E ela é muito envolvida nas causas, ela acompanha tudo que está acontecendo aqui no Brasil. E quando ela chegou aqui em casa, ela falou: Aline, eu tô preocupada. Eu falei: o quê? Por quê? Aí ela falou assim: eu tô preocupada porque eu não vi mulheres negras. Aí eu falei assim: eu sei o bairro onde você está hospedada, né, na casa dos familiares dela, você está no Leblon, e realmente, infelizmente, você vai ver pouquíssimas. Talvez você veja uma só, ou uma só num restaurante onde você está frequentando. Obrigada, Eve. Obrigada aí, Mônica. No restaurante que você está frequentando, nos lugares. Então, a gente precisa se movimentar em relação a tudo isso. A tudo isso que acontece. Como é que a gente vai dar essa resposta? Como é que a gente vai se levantar? Como é que a gente vai fazer? Um dia desse eu estava conversando aqui em casa, recebi o meu irmão e meu pai, estava contando para eles como é que acontece na sociedade, eles estavam assim, uau, né, chocados. Eu falei assim, cara, existe aqui uma pessoa negra e uma pessoa branca disputando praticamente a mesma vaga, com competências, porém a pessoa negra, quando chega a hora, aquele jogo parece que ele muda e arruma uma desculpa para que aquela pessoa não seja escolhida, ou para que ela não seja chamada. Igual aqueles concursos de beleza que a gente tenta frequentar, ou que a gente, né, vamos botar tenta frequentar na infância, que todo mundo fala, não, você sai daí, não, você não é.
Então é muito importante a gente entender mesmo quem a gente ter essa identidade, a gente fortalecer essa identidade. E nos lugares baixos você raramente será ouvida. Então, a oportunidade de você conhecer a sua imagem, mudar, tá? O patamar, mudar a tua vida, mudar a vida da sua família. Isso faz uma grande diferença. Quando eu comecei o Eu Negra aqui, que foi o Eu Negra ao vivo, as pessoas ficaram muito chateadas comigo, as pessoas não negras. Por que você vai falar? Por que Eu Negra? Por que você vai falar só para as mulheres negras? Sabe? Por que não vai falar para todo mundo? Eu falo, não, eu acabo falando para todo mundo, mas o meu foco, as imagens que eu trago, as fotos, os batons, os tipos de cabelo são voltados sim para a mulher negra. Mas por quê? Porque não tem ninguém fazendo isso, não tem ninguém falando sobre isso. Eu senti falta. Giovanni aí estava com saudade dessas aulas. Que bom, Giovanni, seja bem-vinda. Então é importante que você se veja, que você se enxergue não com os olhos da sociedade, não com ódio, mas que você se enxergue com amor. Quando você não se ama, você está fazendo com que o outro lado vença, com que o lado da pessoa que é racista, com que o lado da que a sociedade tenta jogar fora todas as nossas lembranças, todas as nossas vivências, como se não fossem importantes, querem jogar fora, não querem dar atenção. A gente não pode mais aceitar isso. A pessoa agora, quando ela é negra e ela está lá no cargo de liderança, ela tem o poder de mudar a vida das outras pessoas que estão ao redor. A Rose falou, tudo isso é muito triste, o racismo dói, é de deixar o nosso coração sangrando, mas o pior é quando vem do próprio negro. Eu tenho uma irmã que ela odeia negro e ela é mais negra da família. Sim, isso acontece assim, ela foi ensinada a se odiar e a odiar outros que ela olha e fala assim, cara, o que significa ser negro para ela? Vem de uma construção antiga, vem de uma construção que ela não conseguiu ainda desconstruir, mas é um processo. Espero que ela consiga nisso, tá? Ai, que legal, a Andrea tá falando aqui. Aline, eu me identifico com muitas coisas que você fala. Eu acredito, André, que a gente já tenha passado por muitas situações parecidas, né? E isso é muito interessante, porque como a gente. Ai, meu Deus do céu, tô sendo 10 minutinhos live, só segura pra mim, meu Deus do céu. Como a gente vive situações muito parecidas simplesmente pelo tom da pele, e às vezes a gente nem se conhece, né? A gente nem se conhece, mas a gente ouve uma mulher negra, a gente ouve uma história e fala: caramba, passei por isso. Há um tempo atrás eu fui chamada para poder dar uma palestra online mesmo para os alunos que estavam se formando em medicina na UFMG. Foi muito enriquecedor o material que eu trouxe falando sobre imagem pessoal e tudo mais, para que eles pudessem se posicionar cada vez mais em relação à profissão. Nossa, Aline, mas a pessoa já conseguiu ser médica, a vida dela já está resolvida. Vai. A partir de agora, a vida dela está no meio mais inserida ainda no meio que não é negro e de pessoas que olham e duvidam, ou até mesmo duvidam da sua capacidade. Se formou, mas fez qual faculdade? Deixa eu ver. Aonde? Ah, é? Sério? Então, isso é muito sério. Esses questionamentos às vezes fazem com que as pessoas negras até mesmo se endureçam, criem ali uma capa para resistirem. Só que essa capa, às vezes, ela é tão colocada à prova que ela acaba quebrando. Então, por isso que a gente precisa se conhecer, entender, a gente precisa se amar, a gente precisa fazer, sabe, mergulhar mesmo ali nesse autoconhecimento, senão a gente não consegue sair, a gente não consegue dar um passo, tá? A Mônica falou, é muito dolorido quando uma pessoa negra faz isso com a gente. Exato. Olha, um exemplo muito bacana que eu sempre trago os exemplos da minha família, assim, né, dos meus filhos. Eu tenho um filho mais velho que tem 11 anos hoje. E a gente fez, eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar de novo. Eu fiz ele sempre gostou de usar blecão e tal, depois teve uma época que ele quis cortar o cabelo, e cortou. Aí agora há pouco tempo eu falei para ele que era para ele raspar, que a lateral, o cabelo dele já tinha crescido um pouco mais aqui. E eu falei para ele para a gente fazer aquela trança jumbo e ele fazer o coque, né, aquele coque samurai, e ir para a escola e viver a vida dele ali, feliz e contente. Aí ele foi, participou, fez isso comigo a primeira vez, a gente foi a um bairro um pouquinho mais distante daqui, de onde eu moro hoje. Ele foi criado, né, nascido e criado em condomínio fechado, nasceu na maternidade aí dos artistas, né? Então ele vem um menino negro, claro,
com uma estrutura muito diferente, com uma vida muito diferente daquela que eu já tive. E como eu ficava pensando, gente, como é que eu vou fazer para ensinar ou para explicar a ele que eu já passei por um monte de coisas sem assustar esse garoto? Eu sabia que um dia ia chegar. Aí o tempo passou, ele fez a trança, gostou, foi para a escola, os amigos, todo mundo, aquela coisa tal. E depois a gente foi refazer. Aí quando a gente entra na comunidade para ele poder passar pelo processo de novo de embelezamento, ele começa a reparar alguns detalhes. Ele, mamãe, por que as casas aqui parecem que estão naquele negócio ali, vermelho? Eu falei, no tijolo. Ele, no tijolo. Aí eu, falei assim, aí eu fui falando sobre os valores, sobre o preço e tudo mais. Filho é caro, aí a pessoa às vezes constrói e tá apertada, ela não consegue finalizar. E mamãe, por que tem fio espalhado? Mamãe, por que os cachorros estão correndo pela rua? Porque aqui então, nossa, no condomínio os cachorros andam até de sapato, com capinhas, com laços, com todas, não são cachorros, são pets. Eles andam, então ele não tinha vivência de, eu via um vira-lata e tal. Ele não teve essa vivência. Eu queria trazer para ele ali uma realidade diferente da que ele vive. E aí, quando a gente estava voltando para casa, ele veio bem curioso. Ele passou 3 horas trançando o cabelo completamente em silêncio. Acho que ele tinha observado tudo que estava ali ao redor dele. Ele estava completamente em silêncio. E aí, quando a gente veio para casa, botei no carro, a gente veio vindo. Aí eu fui explicando para ele assim, meu querido, você é filho de uma mãe que se posicionou e se posiciona muito nessa vida. A vovó lá atrás também se posicionou para fazer a mamãe estudar, então a mamãe é formada em fisioterapia. A mamãe trabalhou nos grandes hospitais de grande porte do Rio de Janeiro. A mamãe tem especialização em cardiopulmonar. A mamãe viaja, tem carro. A mamãe tem um monte de coisa que a mamãe veio construindo para poder entregar isso a vocês também. Mas vocês nasceram num ponto muito importante, muito estratégico, não só na nossa vida, mas na sociedade. Quantas crianças negras tem nessa turma? Aí ele ficou assim, agora você tem uma. Ele agora tem uma. E no colégio, no geral? Eu falei, e quantas pessoas negras estão trabalhando na sua escola? Mamãe, um monte. Eu falei, um monte. E quantas pessoas negras você viu nesse bairro que a gente foi agora? Muitas. E quantas pessoas negras tem lá no condomínio onde a gente mora? Quase nenhuma. Eu falei, pois é. Pois é. Então, aí ele falou, aí eu fui esperando ele chegar à conclusão. Então quer dizer que as pessoas negras elas ficam escondidas nesses bairros distantes? Eu falei, são colocadas à margem da sociedade. Falei, lá você viu os tijolinhos vermelhinhos aparecendo ali com cimento e tal, obras inacabadas. Aqui, que a gente está chegando pertinho de casa, o que você está vendo? Vai contando para a mamãe. Eu estou vendo o shopping tal, eu estou vendo o lugar do evento X, que é o mais famoso aí do Brasil. Eu falei, isso. Estou vendo o lugar do evento Y, o mercado não sei o quê, os hotéis. Eu falei, o que mais tem na nossa rua? Além de hotéis também tem isso, tem aquilo, tem bons hospitais, tem a maternidade onde você nasceu. Ele foi, pois é. Eu falei, viu que diferença? Aqui chega investimento, aqui todo mundo vê. Lá está escondido, as pessoas não veem. E você que nasceu com um propósito específico, a mamãe tem que conversar com você, que você vai estar nos lugares altos, você já está nos lugares altos, e você vai, sem dúvida, rapidamente para o lugar alto quando você se formar. Mas eu espero que você consiga observar ao seu redor e ao redor também das pessoas e das causas nas empresas, nas grandes empresas, para que você traga as pessoas negras para cargos altos. É disso que a gente precisa. Aí, mamãe. Eu falei assim, não vá na hora de fazer uma escolha, por exemplo, usar um exemplo, tá, gente? Acho que não tem nenhum Ricardinho amigo dele, não. Mas, exemplo, supor o Ricardinho, fofinho, não sei o que lá, que jogava tênis comigo. E aquele menino negro, vamos supor, Júlio, da periferia, que veio, pegou um ônibus, um trem, e caminhou por mais 10 minutos e chegou. Eu falei, esse garoto negro, ele tem uma história, a mãe dele o criou, provavelmente, teve ajuda, de repente, de familiares ou de parentes para pagar o curso, para que ele se tornasse aquilo ali que ele é hoje. Ele tem um sonho que ele não carrega sozinho, ele carrega com a família inteira. Ele tem um sonho de falar assim, caraca, vencemos, conseguimos, chegamos aqui. Eu falei, eu quero muito que você olhe para esse garoto quando você chegar lá, quando você for o empregador. Aí ele, tá. Diferente,
não desmerecendo, mas diferente daquele que acordou 5 minutos antes, lavou o rosto, saiu, pegou seu carrão e chegou ali. Para ele, não faz diferença. Mas para o Júlio, você vai lá e vai salvar toda uma família, toda uma história, e vai falar para ele assim, vale a pena sim, cara, valeu a pena teu esforço. Aí ele ficou, nossa, mamãe, que interessante. Então, assim, na cabeça dele, ele começou a criar ali o propósito de vida dele. Ele falou assim, um dos seus propósitos de vida é esse, é de abrir portas e caminhos, porque as suas portas foram abertas antes de você nascer. E aí, de outras pessoas, talvez só venha depois dos 30 anos de idade. Mas você é o cara bem posicionado, que já vai estar lá e vai fazer essa diferença na sociedade. E aí foi muito legal o papo que a gente teve, porque trouxe uma consciência para ele. E é uma consciência que eu quero trazer para vocês também. Ah, Helene, mas não dá, não tem chance, já passei da idade. Cara, a gente está vivo ainda, não acabou, né? Mônica. A Mônica botou aqui, Aline, muito emocionante ver o exemplo que você dá para o seu filho. Sim, Mônica, porque assim, a minha preocupação, Mônica, aqui, de verdade, era que ele se identificasse com todo mundo que não fosse negro. Se identificasse de verdade, sabe? A ponto de repente, quando olhar uma pessoa negra ou um cara negro, não perceber a luta daquele cara para ele estar ali. Um dia eu fui dar uma palestra no shopping, fui convidada para dar palestra no shopping aqui ao lado de casa, para os CEOs da empresa, e tinha um rapaz negro como funcionário do shopping que estava assistindo a minha palestra. E a gente criou uma conexão rápida, óbvio, e foi dada a palavra a ele também para poder falar sobre aquilo que eu tinha palestrado. E foi incrível. E quando ele falou, ele mora num bairro que é Mesquita, aqui no Rio de Janeiro. Para quem é carioca sabe, eu moro na Barra da Tijuca. É distante, são quilômetros. Eu moro praticamente ao lado desse shopping onde ele trabalha. É um lugar de muito privilégio, de muito privilégio. E ele estava contando as horas que ele tinha que levantar, acho que 4 horas da manhã, para chegar aqui às 8, porque ele vai encarar um monte de trânsito. E eu falei, uau! Então, para a pessoa estar ali, ela já passou por muita barreira, ela já passou por tudo. É fato, ela lutou, ela venceu, mas ela tem que continuar vencendo. E às vezes, todos os dias, ela tem que provar o valor dela, ela tem que provar quem ela é, ela tem que provar por que ela está ali. Ela tem que mostrar alguma coisa. Então hoje, sinceramente, quando eu paro para ouvir, para pensar e refletir, estudar, enfim, eu falo, meu Deus, é muito real. Eu acho que por isso que a primeira vez que eu peguei o livro da Angela Davis, eu joguei de lado e falei, meu Deus, eu não quero ler isso. Porque dói um pouco. Mas também te liberta, te cura. Você fala, cara, que é isso? Então como é que eu posso agir em cima disso aqui? Como é que eu posso sair dessa situação? Ou como é que eu posso usar os meus filhos para que eles se tornem aquilo que, não só que eu sonho que eles sejam, mas que Deus criou esses garotos para serem. Cara, eu falei assim, Felipe, você não nasceu no tempo errado. Você nasceu no tempo oportuno, no tempo certo. Você é uma flecha. Quando a gente te lançar, você vai fazer a obra completa e você vai voltar. O livro que eu voltei a ler, Leia, é esse aqui, ó, da Angela. Tô vendo aqui as mensagens de vocês porque eu tava travada. Nossa, Aline, a tua fala tem tudo a ver com a transformação que eu quero fazer na minha comunidade. Eu digo, meu propósito é transformar vidas através da moda, elevando a autoestima de todas as mulheres. Que legal. Milagre essa live ter durado. Deixa eu só ver as mensagens de vocês. De nada, Leia. É um teste de paciência. Mônica tá falando aqui, porque geralmente as pessoas negras, quando conseguem chegar a um lugar, né? Aí falou aqui, né, que o seu curso, Aline, não é só sobre entender e ser negra. Acho que voltei. Drica, o curso, ele vai encerrar hoje às 23h59, tá? Para quem não acompanhou, o curso a gente trata aí desde o início da identidade da mulher negra, o autoconhecimento. Acho que agora eu voltei, destravei. Meu Deus do céu, passando nervoso aqui já. Vou até ligar o ar. Fala sobre outro. Ah, destravei.
Meu Deus, destravei, travei, destravei. Olha, se eu não conseguir concluir essa live, clica no link da bio, por favor, que tem tudo explicado lá. Ou entra em contato comigo, com a minha equipe, que a gente vai responder, tá? Tem a parte do visagismo também, que eu preparei de uma forma muito específica, voltada para os nossos traços. Então você vai reconhecer qual é o seu tipo de nariz, qual é o seu tipo de testa, vai à internet. Deixa eu tentar mudar a minha internet aqui. Bom, vim para o 4G agora, para tentar finalizar. Estão me ouvindo? Tava travando muito, eu vi, gente. Mil desculpas, tá? A internet estava com problema desde cedo e não sei o que está acontecendo, não, porque de acordo com os aparelhinhos aqui em casa, estava tudo ok. Vou deixar salva, Sônia, pode deixar. É por tempo limitado também. Depois eu tiro do ar para poder mandar para as meninas do Negra. Agora foi, Eve, obrigada. Então, por que é importante você saber sobre tudo isso, você entender sobre os seus traços, você entender sobre a sua beleza negra, sobre o seu tipo de cabelo. Então, lá não estou falando só do meu cabelo, eu falo de todos os outros tipos de cabelo também. Qual é o tipo de corte que vai valorizar a tua beleza? Ah, Aline, eu acho que vou cortar igual o seu. Pois é, isso é falta de conhecimento. Se você não tiver um rosto parecido com o meu, no sentido de estrutura, pode ser que esse corte fique muito complicado, não valorize tanto a sua beleza. Ah, mas ficou bonitinho, tá legal, já fiquei feliz. Então, o visagismo ele vem trabalhando tudo isso e a gente vai construindo de acordo com a beleza da mulher negra, tá? Então, muito importante para que você se conheça, para que você se posicione cada vez mais. Tem a parte de posicionamento, de metas e objetivos. Então, o que você quer para sua vida? Onde você quer chegar? O que você quer ser, se tornar? A cada dia a gente vai se tornando quem a gente já é. É importantíssimo você fazer esses exercícios também. Então, eu tenho mais de 100 aulas gravadas lá. No curso, a gente tem 5 módulos. Tem algumas lives minhas que estão separadas só para o Eu Negra. A gente tem a comunidade. Então, o curso ele vem trabalhando passo a passo, pegando na mão mesmo e trazendo toda essa transformação para a vida de vocês, assim como a minha foi transformada. Então, foi montado bem estrategicamente, bem específico para trazer mesmo toda essa atenção, todo esse empoderamento para cada uma, tá? E no finalzinho dele você também vai ter ali a maneira de você construir o seu dossiê de moda, então você vai poder se ver, você vai poder ver a trajetória, como você estava, como você está agora, como você já aprendeu a montar guarda-roupa, a montar as suas peças, vai aprender a combinar as peças, vai aprender a combinar as cores das suas roupas, você vai aprender a ter um armário cápsula, que é aquele armário funcional, tem uma aula específica só para isso. Vai aprender sobre usar acessórios, quais são os acessórios, maquiagem, tá? Qual é a importância? E por que às vezes você olha e fala assim, mas eu não quero maquiagem porque eu não gosto de nada pesado. Ótimo, perfeito. Então você tem um estilo específico que não gosta de chamar a atenção na maquiagem. Então qual é a maquiagem para o seu estilo? Então é muito legal, é muito rico, é muito voltado para você, é muito voltado para a sua necessidade ali. Então isso é importante, tá? É importante porque a gente acaba tendo força e, consequentemente, a gente acaba sabendo aí, né, se posicionar e lutar as guerras que a gente quer travar para alcançar aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente deseja para a nossa vida e para a vida da nossa família, para a vida dos nossos filhos, assim como eu relatei aqui para vocês em relação aos meus meninos. Depois eu conto mais sobre os meus meninos, como tenho preparado essas crianças, que já são, quer dizer, um já é adolescente, o outro ainda é criança. E isso é muito importante, tá? Dá uma olhada, vai lá no link da bio, faça logo a sua inscrição, porque acaba hoje e eu não tenho data ainda de quando eu vou abrir a próxima turma. Senão fica todo mundo naquela lista de espera. Ai, meu Deus, e quando? Aline, eu quero, eu quero, eu quero. Por isso que dessa vez eu também só abri para quem estava na lista de espera, para quem já estava esperando há um tempão para que ele acontecesse. Tá bom, meninas? Olha, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Que bom que a live durou. Agora eu passei para o 4G, mas desejo a vocês aí que vocês possam refletir sobre a mulher negra. A gente está também na semana do Dia Internacional da Mulher, então já vou aproveitar para desejar um feliz Dia Internacional da Mulher para você, tá? Que seja maravilhoso, que você tenha aí todo
todo o reconhecimento que você merece. Ai, Aline, mas eu acho que as pessoas não vão me reconhecer. Então, que você se reconheça, tá? Às vezes esse reconhecimento próprio, ele é mais difícil, mas que você se reconheça, tá bom? Um beijo grande a todos vocês. Fiquem com Deus. Obrigada. Comentem lá, que eu vou deixar gravada. E, ó, tchau, meninas. Obrigada, hein?